Reflexão sobre Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A importância da formação desde cedo. Todos nós, em algum momento da vida, nos perguntamos: qual é o legado que estou deixando? Uma das respostas mais profundas a essa pergunta está nos filhos, nas crianças que passam por nossa vida, sejam elas nossos filhos, sobrinhos, netos ou alunos. Provérbios 22, versículo 6, nos lembra de uma verdade que atravessa gerações. O que ensinamos às crianças hoje molda o adulto de amanhã. Esse versículo não é apenas um conselho de sabedoria, mas um princípio espiritual. Ele nos ensina que a educação com valores corretos desde cedo é uma semente que frutificará ao longo de toda a vida. O modo como uma criança é orientada nos primeiros anos impacta profundamente suas decisões futuras, sua fé e seu caráter. Vamos agora explorar o significado desse versículo, suas aplicações práticas e espirituais, e como ele nos desafia a viver com responsabilidade e amor. Ensina a criança. A missão de educar é intencional. A primeira palavra-chave é ensina. Ensinar aqui não significa apenas dar informações, mas formar, disciplinar, corrigir, acompanhar com amor. É algo ativo, constante e profundo. Educar uma criança exige presença, paciência e persistência. Não se trata apenas de mandar fazer algo, mas de viver como exemplo. As crianças aprendem muito mais com o que veem do que com o que ouvem. Exemplo prático. Um pai que ensina seu filho a orar, mas nunca ora, está transmitindo um ensino sem raiz. Mas quando a criança vê os pais buscando a Deus, agindo com honestidade, tratando os outros com amor e respeito, ela aprende com profundidade. Além disso, o versículo fala em ensinar a criança. Isso nos mostra que há um tempo certo para plantar. O coração da criança é como uma terra fértil, pronta para receber sementes. Se deixarmos para ensinar só na juventude ou na fase adulta, o solo já pode estar endurecido por experiências ruins, dores ou maus exemplos. Portanto, o ensino deve começar desde cedo, com firmeza e carinho. No caminho em que deve andar, o caminho certo é o de Deus. A frase, no caminho em que deve andar, nos mostra que há um caminho correto para a vida, e não são todos os caminhos que levam ao bem. Em um mundo cheio de vozes, opiniões e estilos de vida, muitas crianças estão sendo educadas sem direção. Mas Deus nos mostra que existe um caminho de vida, justiça, fé e verdade. Esse é o caminho que devemos ensinar, o caminho de Deus. O que é ensinar esse caminho? É ensinar valores cristãos como amor, perdão, humildade, verdade e fé. É ensinar que Deus é real, que a Bíblia é nossa fonte de sabedoria e que Jesus é nosso Salvador e modelo de vida. É formar o caráter da criança com base na palavra de Deus, para que ela saiba discernir o certo do errado. Hoje em dia, muitos pais se preocupam em dar o melhor para os filhos. A melhor escola, o melhor celular, o melhor quarto, as melhores roupas. Mas se esquecem de dar o melhor ensinamento, o caminho do Senhor. O maior presente que um pai ou mãe pode dar a uma criança não é algo material, mas um coração moldado por Deus. E ainda quando for velho, não se desviará dele. O poder da semente plantada. Essa é a promessa poderosa do versículo. Se ensinarmos com amor e firmeza, esse ensino permanecerá. Mesmo que a pessoa se desvie por um tempo, as raízes continuam lá. E Deus pode usar isso para trazê-la de volta. Quantas pessoas adultas, que hoje vivem longe de Deus, dizem: minha avó orava por mim. Minha mãe me levava à igreja. Eu me lembro dos versículos que aprendi quando era criança. Isso mostra que a palavra de Deus, quando semeada no coração de uma criança, nunca é perdida. Ela pode ficar adormecida por um tempo, mas, no momento certo, Deus a faz florescer. Atenção! Esse versículo não deve ser interpretado como uma garantia mecânica. Não é uma fórmula mágica. Algumas pessoas dizem:
Criei meu filho na igreja e mesmo assim ele se desviou. O livre-arbítrio sempre existe, mas o texto nos ensina que a influência da educação espiritual permanece. Ela ecoa na consciência e pode se manifestar em arrependimento, transformação e retorno a Deus, ainda que tardiamente. O papel dos pais e da comunidade cristã. A responsabilidade principal de ensinar é dos pais. Mas a igreja e a comunidade também têm um papel essencial. Professores da escola bíblica, líderes de jovens, pastores, avós, tios, todos podem ser instrumentos de Deus na vida de uma criança. Algumas formas práticas de ensinar: ler a Bíblia com a criança, mesmo que ela ainda não saiba ler. Orar juntos antes das refeições e ao dormir. Levar à igreja com regularidade. Conversar sobre temas difíceis com base na Bíblia, sexo, respeito, redes sociais, etc. Usar histórias bíblicas para ensinar valores e princípios. Corrigir com amor, mostrando o que Deus ensina. Lembre-se, a educação espiritual não acontece por acidente. Ela exige intencionalidade. O ensino é mais eficaz quando é vivido. Mais do que palavras, as crianças aprendem com o exemplo. Não adianta ensinar sobre paciência e gritar por qualquer motivo. Não adianta falar sobre Deus e nunca demonstrar amor, perdão ou bondade em casa. Pais e mães não precisam ser perfeitos, mas precisam ser coerentes. Quando erram, devem pedir perdão. Quando pecam, devem se arrepender. Quando têm dúvidas, devem buscar juntos a direção de Deus. Essa honestidade forma uma base sólida para que a criança veja que a fé não é teoria, mas uma vida vivida com Deus. Ensinando em meio aos desafios de hoje, vivemos tempos difíceis para a criação de filhos. O mundo ensina valores contrários aos de Deus: egoísmo, sensualidade, desrespeito à autoridade, relativismo moral. As redes sociais, a televisão, os colegas e até algumas escolas muitas vezes reforçam ideias que distorcem o caminho certo. Por isso, os pais cristãos precisam ser vigilantes e proativos. Não é possível terceirizar o ensino. A responsabilidade de formar o caráter e a fé de uma criança não pode ser deixada para a igreja uma vez por semana. A geração atual precisa mais do que nunca de pais que assumam seu papel espiritual com coragem e sabedoria. Não se trata de controlar tudo, mas de formar uma base tão sólida que, quando os ventos do mundo vierem, o coração da criança permaneça firme. Uma promessa e uma esperança. Provérbios 22:6 é uma promessa. Quando a educação é feita com amor, oração e princípios firmes, os frutos aparecerão, cedo ou tarde. Talvez você conheça alguém que está longe de Deus, mesmo tendo sido criado na igreja. Não perca a esperança. Continue orando, semeando e confiando. A palavra plantada não volta vazia. O coração humano pode resistir por um tempo, mas não é páreo para o amor e a persistência de Deus. Deus é especialista em transformar histórias. Ele usa o que foi ensinado na infância para trazer de volta corações que se perderam no caminho. Conclusão: educar é plantar eternidade. Provérbios 22, versículo 6, nos lembra que ensinar uma criança no caminho de Deus é plantar eternidade em um coração pequeno, mas com destino grande. Não há tarefa mais nobre, mais urgente e mais recompensadora do que essa. Você não precisa ser um pai ou mãe perfeito, mas precisa ser um pai ou mãe presente, intencional, amoroso e fiel a Deus. Deus não está pedindo perfeição, mas entrega. Ele quer que você confie que, se fizer a sua parte, Ele fará a dele. A educação espiritual de uma criança é uma parceria entre pais e Deus. E o resultado dessa parceria é uma vida que permanece firme, mesmo nas tempestades da vida. Oração final. Senhor, ajuda-nos a ensinar nossas crianças no caminho certo. Dá-nos sabedoria, paciência e amor para formar corações segundo o Teu. Que nossos filhos, netos e todas as crianças ao nosso redor cresçam conhecendo a Tua verdade
e que, mesmo quando forem adultos, permaneçam fiéis a Ti. Usa nossas falhas para ensinar Teu perdão e usa nossa fé para mostrar Teu poder. Em nome de Jesus, amém.